Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Rimon. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acás sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maazéias, filho do rei Acás. Matou também Azricã, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora, vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos? Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então 4 das autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: Não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor. E o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos.
Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e o deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote, e também as cidades de Socó, Tímina e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acaz, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades. E ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser, da Assíria, marchou com seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios. Portanto, vou lhes oferecer sacrifícios, e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho, Ezequias, ficou no lugar dele como rei.